Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 1 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio. Questão 1. No plano cartesiano a seguir, estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. No plano cartesiano, esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembrando que onde eu vou passar essa linha vermelha são os meus eixos x e y, que são os eixos das abscissas das ordenadas. Só para ficar mais fácil de visualizar. Então, quais são os pontos que estão no primeiro quadrante, que estão aqui? São os pontos E e F. Esses dois pontos estão no primeiro. O ponto que está localizado no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo Y. Qual que é o ponto que está aqui em cima? É o ponto J. O ponto com a abscissa igual a zero. A abscissa é o eixo X, ou seja, é o ponto que tem o X igual a zero. Para que o x seja zero, esse ponto precisa estar no eixo das ordenadas, que é o eixo y, que novamente é o ponto J. Os pontos localizados no terceiro quadrante. Aqui no terceiro quadrante estão localizados os pontos I e G. Questão 2. Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, menos 2 e 3, N, menos 4 e 1 e P, menos 2 e menos 1. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? Então, vamos, em cada desses gráficos, a gente vai conferir se esses pontos aqui estão certinhos. Então, primeiro vamos olhar o ponto M, aqui nesse gráfico A. Falou que o ponto M, que é esse que eu marquei de laranjado, ele tem que ser menos 2 e 3. Porém, esse menos 2 aqui é x. X primeiro e depois y. Então, o x menos 2, na verdade, é esse x aqui. É quando está do lado esquerdo e esse ponto está marcado aqui. Então, letra A já não é. Vamos para o gráfico da letra B. Marquei o pontinho M aqui de laranjado. Falou que ele é menos 2 e 3. Menos 2, ok. E 3, realmente, ó, 1, 2, 3. Então, o ponto M aqui tá ok. Vamos ver agora o ponto N. O ponto N é menos 4 e 1. Eu vou marcar o ponto N de verde. Menos 4 no X, ok, tá aqui em cima do menos 4, e 1 no Y, ok também, ele está aqui no 1. Então, o N também tá ok. Ponto P. Agora, o ponto P, vou marcar de azul. Menos 2 e menos 1. Ele está no menos 2 e no menos 1. Então, a letra B, a opção correta. Questão 3. No plano cartesiano abaixo, estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são... Então, a gente tem que ver as coordenadas do ponto P, do ponto Q e do ponto R. Vou marcar o ponto P aqui de azul. A gente vai ver as coordenadas dele, ó. Aqui no X e aqui no Y. Por essa marcação aqui, ó, 1 e 1, a gente sabe que esse gráfico está andando de 1 em 1. Os espaçamentos dele que é de 1 em 1. Então, 2, 3, 4, 5. Aqui no Y é 5 e no X, 1, 2, 3. Porém, como esse X está para a esquerda, menos 3. Então, as coordenadas do ponto P são menos 3 e 5. Sempre o X vem primeiro. Ponto Q, pontinho de laranjado. O X dele e o Y dele. Então, o X, menos 1, menos 2 e o Y. Agora, o Y está para baixo, então também é negativo.
menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto Q, x, menos 2 e o y, menos 3. Ponto R agora, de verdinho, o y dele e o x dele. 1, 2, 3, como o x está para a direita, positivo, e o y está para baixo, então é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, a coordenada do ponto R é 3 e menos 5. A opção que é P, menos 3 e 5, Q e R, é a letra P. Questão 4. As afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. O ponto de coordenadas 0 e 3 pertence ao eixo Y. Vou aproveitar esse plano cartesiano aqui para marcar esse ponto. O 0 dele é o x e o 3 é o y. Então, esse pontinho ele vai ficar bem aqui em cima do eixo Y. Então, falou que esse ponto pertence ao eixo Y? Verdade, ele está em cima do eixo Y. O ponto de coordenadas 3, 0 pertence ao eixo X. Agora, o meu X é 3 e o Y é 0. Então, o ponto 3 e 0, ele ficaria bem aqui, bem em cima do eixo X. Está falando que esse ponto pertence ao eixo X? Verdade. O ponto de coordenada 3 e 3 pertence ao eixo X. Esse ponto 3 e 3, ele é 3 no X e 3 no Y. Seria esse pontinho amarelo aqui. Ele pertence ao eixo X? Falso. Ele está no primeiro quadrante. Ele não está em cima de nenhum dos eixos. Então, são verdadeiras as afirmações 1 e 2. Resposta certa, letra A. Questão 5. O ponto Q tem coordenadas m menos n e menos 2n, com m maior do que 0 e n menor do que 0. Em qual quadrante está o ponto Q? Então, olha só, o ponto Q ele tem as coordenadas m menos n e menos 2n. Isso aqui é x, isso aqui é y. Falou que o m é maior do que 0. Alguma coisa que é maior do que 0 é positivo. E se o n é menor do que 0, significa que ele é negativo. Vamos procurar primeiro o eixo x, que é m menos n. M, a gente já viu que ele é positivo. Esse menos é esse menos aqui da formulinha. Vamos ver o valor de n. N é negativo, que ele é menor do que 0. Esse menos vai fazer isso aqui, esse menos de dentro virar mais. Então, eu tenho duas coisas somando que são positivas. É como se eu tivesse 2 mais 3, que ia dar 5. No final, esse sinal aqui será positivo. Então, o x desse ponto é um número positivo. Agora, vamos para o y, que é menos 2n. Menos 2, o sinal de n é negativo. Esse menos com esse menos vai fazer um sinal ficar positivo. Então, não importa o número aqui, ele é positivo. Então, se a gente tiver um plano cartesiano, onde eu tenho um x positivo está aqui e y positivo está aqui. Vamos supor que esse é meu x e esse é meu y. Esse ponto será aqui. E esse aqui é o primeiro quadrante. Então, esse ponto Q está no primeiro quadrante. Questão 6. No plano cartesiano, está desenhado o retângulo ABCD com lados BC igual a 2. Então, isso daqui mede 2 e DC igual a 3. Isso aqui mede 3. Contidos nos eixos coordenados. O par ordenado que representa o ponto A. Então, isso aqui é um plano cartesiano, eixo X e eixo Y.
e está querendo saber a coordenada do ponto A. Então, vamos ver primeiro o x dele. O x dele, eu olho aqui. Essa distância daqui, da origem até o ponto D, vale 3. Mas qual que vai ser essa coordenada aqui no eixo x? Vai ser menos 3. Por quê? Porque é um x que está do lado esquerdo. Para cá positivos, para cá negativos. E agora o y. Essa distância aqui é 2. Para eu olhar o y, eu projeto esse pontinho aqui. Essa distância é 2 e esse ponto aqui também é 2. Por que que ele é positivo? Porque o y aqui está acima da origem. As coordenadas desse ponto A são menos 3 e 2. Letra B. Questão 7. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos P, Q, R, S e T e responda a questão que segue. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Então, primeiro vamos representar o ponto Q. O ponto Q é 4 no X e 2 no Y. Onde isso aqui vai se cruzar? Aqui está o meu ponto P. Agora, o ponto Q é 1 no X e menos 2 no Y. Onde isso aqui vai se cruzar? Vai ser cá embaixo, que vai ser ponto Q. Ponto R, menos 3 e menos 2. Menos 3 no X, menos 2 no Y. Isso aqui vai se cruzar aqui embaixo. E esse é o ponto R. Ponto S, menos 2 e 1. Menos 2 no X e 1 no Y. Se cruzam aqui. Ponto S. E o ponto T é menos 4 e 0. Menos 4 no X e 0 no Y. Então, esse ponto T, ele está logo em cima do eixo das abscissas. Qual é o ponto que pertence ao segundo quadrante? Vamos de novo, então, olhar quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O ponto que está no segundo quadrante é o ponto S, letra D.